Então nós estamos reunidos nesta noite, terça-feira, na Igreja Presbiteriana de Nova Granada, para dar continuidade, depois de um sossego aí, para os irmãos, um mês de trégua. Estamos retomando aqui o estudo deste livro tão precioso do J. Packer, O Conhecimento de Deus, um clássico da teologia reformada, onde temos aprendido quem é Deus. Porque uma coisa é saber sobre Deus. Satanás sabe muita coisa sobre Deus. Incrédulos sabem muita coisa sobre Deus. Mas ter relacionamento com Deus, opa, aí é diferente. Aí nós precisamos mergulhar aqui na revelação que Deus fez de si mesmo. E claro, conhecer de maneira cada vez maior a pessoa do Filho, porque a Bíblia diz que Ele é a imagem do Deus invisível, é Jesus. Então, se queremos conhecer a Deus, precisamos conhecer Jesus. Já vimos muita coisa aqui, e estamos aqui no 13º estudo desta noite, e hoje vamos pensar sobre essa doutrina da teologia reformada, um dos pilares, que é sobre a graça de Deus, a graça soberana de Deus, como já introduzimos aqui um conceito que é tão deturpado hoje. E eu escolhi aí uma foto que já começa a falar um pouco da graça, né? Se eu diz para você definir graça, você ia dizer o que para mim? É o que? Favor e merecido. Você está estudando, hein? Favor e merecido é a gift, um presente, não é? Que interessante. Você força alguém a te dar um presente? A pessoa espontaneamente decide te presentear. Isso tem muito a ver com isso da parte de Deus para nós, que a Bíblia diz que é a sua graça. Qual que é o objetivo dessa aula? Compreender a doutrina da graça. Meus amados, é uma das principais doutrinas da Escritura. Se você entende a doutrina da graça, você começa a se entender melhor, você começa a servir a Deus melhor, você começa a julgar menos a igreja e o teu irmão nos desvios dele, você começa a ter mais compaixão daqueles que vivem sem a graça de Deus. Impressionante, resolve muito, ajuda muito a compreender esta doutrina bíblica. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, pelo favor do Senhor em nos reunir aqui nesta noite, para crescermos um pouco mais na graça e no conhecimento de Jesus. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada adorador aqui presente, também naqueles que vão participar desta aula depois pela internet, Senhor. Alcança-os com a Tua graça, dá-lhes entendimento do Teu Espírito, para que saiamos daqui mais gratos ao Senhor, mais alegres, mais contentes, sabendo, Senhor, que grande favor nos alcançou, sendo nós ainda pecadores. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja por meio deste estudo da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olha só. Por que a doutrina da graça de Deus ela é tão ignorada? Ou então, para dizer o mínimo, ela é mal compreendida pelo mundo e dentro das igrejas. Uma doutrina, um pilar, está na Bíblia toda. Mas por que ela é ignorada? Dificilmente se prega sobre isso. E por que ela é distorcida ou, para dizer o mínimo, mal compreendida? O que é graça de Deus? Qual o seu efeito sobre a minha vida? Eu posso entendê-la com a mente, sem que ela desça para o meu coração? Será que eu posso ter um conceito alto, teórico, do que é graça, mas sem experimentar isso aí na minha vida? Será que é possível fazer essa dicotomia? Olha, o texto de 1 Coríntios 15:10 é muito interessante. Olha o que Paulo diz ali à igreja dos Coríntios. Ele diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou. O que Paulo era? Ele era um apóstolo de Cristo. Ele foi vocacionado para trazer a revelação de Deus para a sua igreja. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, os apóstolos de Jerusalém, ele está dizendo. Ele está se comparando, porque lá em Corinto existiam falsos apóstolos, com uma falsa mensagem do Evangelho. Paulo estava sendo diminuído, porque ele era uma pessoa simples. A graça de Deus o tornou simples. Ele deixou de ser soberbo, de confiar nas suas obras.
no seu zelo pela lei de Moisés, e agora ele pregava a Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Muita gente estava desmerecendo o apóstolo, é o velho, olha as roupas desse homem, deixa ele para lá. Paulo está dizendo, não, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, ele era perseguidor da igreja. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele diz algumas coisas importantes aqui, não é? Ele diz que quem o transformou foi a graça, não foi as obras. Foi algo que veio sobre a vida dele, que o mudou radicalmente, da água para o vinho. E essa graça não partiu dele, lhe foi concedida. Ele recebeu sem mérito dele. E isso fez com que ele trabalhasse. Ele não ficou infrutífero, está vendo aí? Ela não se tornou vã. Ela fez com que ele agisse. Então, não foi algo teórico, mas que transformou a vida dele e o levou a servir a Deus. Uma pergunta crucial, pensando nisso: o que é que impede não só a nossa compreensão da graça de Deus, mas, sobretudo, experimentá-la em nossas vidas diárias? Porque nós temos um conceito, às vezes, estudando aqui. Mas o que falta, muitas vezes, que nos torna infrutíferos, inativos, ingratos, descontentes, por exemplo, em participar de uma igreja bíblica que prega a graça de Deus? Eu queria algo mais. O quê? O autor, eu trouxe aqui a resposta do autor do estudo. Abre aspas. Ele diz o seguinte: a raiz do problema parece estar na descrença acerca do relacionamento básico entre uma pessoa e Deus. Irmãos, por incrível que pareça, nós temos problema em ver isso aqui, que Deus é um Deus, ele é transcendente, ele não se confunde com a criação, mas ele é imanente no sentido dele se relacionar conosco. O nosso Deus, ele se relaciona conosco, ele fala conosco, ele nos ouve na oração, ele espera uma resposta nossa, mas há uma descrença nossa muitas vezes nisso. Deus é alguém distante, é uma ideia, uma teoria. Descrença enraizada, ele diz, não só na mente, mas no coração, a sede das mais profundas convicções que ditam a vida humana. O coração é a sede do pensamento, do sentimento, da conduta, é o que você é no âmago da tua alma e do teu ser. Então lá, às vezes até de maneira despercebida, existe uma descrença de que Deus é real, é uma pessoa que se relaciona conosco, com o seu povo. Isso é muito interessante, porque lá no Éden, Deus vinha todo dia na viração do dia para falar com os nossos pais. Como é que foi hoje? Vocês precisaram do quê? Deixa eu te ajudar amanhã. Cultiva o jardim dessa forma, vai produzir mais frutos. Trate a sua esposa assim, trate assim Eva, Adão, para que o relacionamento de vocês seja melhor, e por aí vai. Por quê? Porque Deus sempre se relacionou conosco, mas há uma descrença do homem nesse sentido, e isso faz com que a gente não entenda a graça de Deus por cima desse relacionamento conosco. É preciso, meus irmãos, pensando nisso, reconhecer 4 verdades que estão presentes na vida humana. Tem 4 coisas que eu e você, todas as pessoas, precisam entender. Isso faz parte da nossa estrutura. Nós somos feitos disso como descendentes de Adão e Eva. Nós temos que entender isso aqui. Sabe por quê? Porque se a gente não compreender bem isso, nós nunca vamos entender o que é graça. Não. A falta de compreensão destas 4 verdades leva muitas pessoas a buscarem a Deus confiadas em si. Por exemplo, leva muitos líderes de igreja a acharem que eles são insubstituíveis ali. Quando eles ficam doentes, por exemplo, pode fechar a igreja, não tem ninguém para me substituir. Eu sou insubstituível. Faz com que a falta de compreensão dessas verdades leva líderes a colocarem as suas denominações como as únicas que podem conduzir o homem a Deus. Tudo o que? Falta de compreensão dessas verdades. Vamos vê-las? É importante demais.
Enquanto a gente analisá-las, pense na sua vida. Pense em pessoas que você conheça e que estão distantes de Deus. Não querem nada com a igreja, com Cristo. Em pensar na sua vida espiritual, pode ter certeza, elas tropeçam nestas verdades aqui. Elas não vão entender o que é graça de Deus. Não vão. Olha só, vamos pensar na primeira. O deserto moral do homem. O que é isso? Olha só. Você quer ver uma coisa? Eu gosto de fazer isso aqui. Eu já fiz várias vezes. Pergunte para as pessoas se elas se acham boas. Pergunte. Escuta, você se acha uma boa pessoa? Elas vão dizer sim, e elas vão listar uma série de atitudes para justificar isso. Elas vão dizer, eu sou um bom pai, tá tudo bom isso aqui é muito justo, tá? Eu sou um bom pai, você precisa ser mesmo. Um bom marido, uma boa esposa, sou um bom filho, sou um bom trabalhador, sou um bom cidadão, eu pago minhas dívidas, eu cuido da minha família. Ótimo, você precisa ser mesmo assim. Mas qual é o problema de pessoas que confiam nisso aqui, nesse tipo de moralidade? Elas transferem para a esfera da sua relação com Deus. Porque o critério de bondade para o homem moderno não está em Deus, está no que ele realiza para ele, para o próximo e para o mundo. O homem moderno, materialista, cientista, das grandes conquistas e descobertas, ele é o seu benfeitor, ele é o benfeitor da humanidade, e ele se confia nisso. E ele diz, se eu sou assim, é claro que Deus se agrada de mim. Isso alivia, por exemplo, a sua consciência diante de acusações de pequenos vícios que ele sabe que tem. Por exemplo, bebida, apostas, direção perigosa, impureza sexual, mentiras brandas, negócios irregulares. Esse homem então tem a sua consciência meio que massageada, cauterizada, é meio que uma compensação. Ele diz, olha, eu sei que eu tenho essas falhas, mas olha quanta coisa boa eu faço, Deus. Então Deus tem que aceitá-lo. Seus desvios morais, na verdade, ele diz, não tem a ver com uma natureza espiritual caída ou manchada pelo que vocês dizem que é pecado. Não, isso são desvios psicológicos, às vezes mentais que eu tenho e que eu preciso tratar, talvez com um psicólogo, talvez com um médico, mas isso não tem nada a ver com um problema espiritual enraizado desde que eu nasci. Não tem a ver com isso. Os meus desvios são dependências que o mundo trouxe à sociedade. Eu sou fruto do meio. Eu não estou manchado no espírito desde o meu nascimento com algo que eu herdei. Vocês estão entendendo? O autor está pensando aqui numa moralidade caída que o homem precisa entender que ele é, para que a graça seja conhecida por ele. E ele diz assim, esse autor, abre aspas, o pensamento dessas pessoas, o pensamento de que são criaturas decaídas da imagem de Deus, rebeldes contra o governo de Deus, culpadas e impuras à vista de Deus, merecedoras tão somente da condenação de Deus, essas coisas não penetram na cabeça e no coração das pessoas. Eles vão se auto-justificando na vida, fazendo uma compensação. Deus vai me aceitar, porque eu menti, mas olha, eu dei uma marmita para quem precisava. Falta a concepção de uma moralidade caída, mas não só. Em segundo lugar, falta uma concepção de que Deus punirá o pecado humano. Aí, é a justiça retributiva de Deus. Isso é muito interessante. Em segundo lugar, por estarem cegos para a sua própria moralidade caída, homens e mulheres modernos, sabe o que eles fazem? Eles toleram os erros ao seu redor, até onde eles possam fazer com segurança, sem comprometê-los. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Olha só. Homossexualidade é aceitável, menos para os meus filhos. Opa! Em casa não. Bebidas? Qual o problema? São lícitas, são bem-vindas, menos se um motorista bêbado tirar a vida de um familiar meu. Aí não. Aborto, direito da mulher sobre o seu corpo. Não na minha família. Na minha família não.
Na filha do pedreiro, na filha do açougueiro, não tem problema, mas na minha família eu não aceito. Mentira é aceitável, menos contra mim. Ah, tem que ser honesto comigo. Punição para as pessoas que perdem de vista que há uma justiça retributiva da parte de Deus para as nossas falhas. Punição só em último recurso, só para conter um mal maior, para não acabar, para que a sociedade não entre no caos. Por exemplo, a gente pensa no Holocausto. Alguém precisava parar aquele genocida do Hitler. Então não se podia tolerar aquilo. Ele destruiu o mundo inteiro. Então teve que ter um limite. Tolerância com os desvios humanos é regra. A palavra tolerância hoje é muito bem-vinda nos círculos. Se tolera tudo. E já se disse que tolerância é a virtude daqueles que não têm convicção. Porque se você tem convicção, você não tolera o que ataca o que você defende. Não, negativo. Mas olha, tolerância com os desvios humanos é regra. Claro, porque assim também eu serei tolerado nos meus desvios. Uma troca. As pessoas dizem, não dizem? Deus é amor, rapaz, não vai punir ninguém, todo mundo erra, não é verdade? Então Deus é amor, Ele não vai punir ninguém. Que negócio é esse? De justiça retributiva de Deus? Irmãos, em nosso modo pagão de pensar e agir, nós tomamos como certo que Deus, Ele se sente como nós diante dos desvios morais do homem, Ele tolera. Para essas pessoas que negam que há um Deus que vai retribuir as suas falhas, eles dizem, não rapaz, Deus tolera isso. Quando eles fazem isso, eles estão reduzindo a santidade de Deus à nossa humanidade caída. Vocês perceberam isso? A ideia de retribuição do mal praticado, vinda de um Deus que é santo, que é amoroso, que é pai de todos, essa ideia é uma fantasia para o homem moderno. Isso não cabe, isso não tem. Deus irá tolerar os seus desvios morais. Não há retribuição divina para os erros humanos. Não. Irmãos, a Bíblia não fala nada disso sobre Deus. Esse não é o Deus da Bíblia, o Pai de Jesus. Não. Logo lá no início, Ele falou para Adão, me obedeça. Porque no dia em que você me desobedecer, o advérbio, certamente você morrerá. Você vai se afastar de mim. Eu vou te punir pela tua desobediência. Mas não só. Lá na descrição de Sodoma e Gomorra, conversando com Abraão. O Abraão vai dizer para o Senhor, Gênesis 18, 25, Senhor, Abraão está ali naquela disputa, né? Senhor, se tiver um justo lá, o Senhor vai destruir com o ímpio. Se tiver 10, o Senhor vai destruir. Se tiver 20, o Senhor vai destruir. Longe de ti o fazeres tal coisa. O quê? Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Está percebendo então que há uma diferença no julgamento de Deus? Tanto é que ele tira Ló, lá de Sodoma e Gomorra, o único justo que ele encontra lá. Longe de ti. Agora, não fará justiça o juiz de toda a terra? É uma pergunta retórica, porque a resposta está aí na pergunta. Qual que é a resposta? Claro que sim. Há uma justiça a ser feita por Deus. Para o justo, já foi feita na cruz. Para o ímpio, será feita no dia do juízo final. Olha Ezequiel, eu gosto muito do capítulo 18 de Ezequiel. Versículo 4. Deus está dizendo, todas as almas são minhas, a do pai e a do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Deus está falando aqui. E Ezequiel 18, 24. Preste atenção nesse texto. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? A resposta é, claro que não. De todos os atos de justiça que tiver praticado, esse justo, que achava que era justo, não se fará memória. Não adianta você tentar compensar as tuas faltas com coisas boas. No dia do teu julgamento, o que você fez de bom não vai ser lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá.
Está vendo a justiça retributiva de Deus pelo pecado? Você conseguiu enxergar? Essa é uma segunda verdade que todo mundo tem que saber. Existe um Deus santo que vai punir o pecado. Senão, ele está desmerecendo o sacrifício do Filho dele. Porque Jesus morreu pelo quê? Pelos pecados do seu povo. Ele recebeu a justiça de Deus pelo meu e pelo seu pecado, para que a gente fosse salvo. Olha só, Deus não será verdadeiro a si mesmo, a não ser que Ele puna o pecado. Você concorda com isso? Se Ele disse que ia morrer, e agora se Ele não faz? Ele é um Deus confiável? Não. E Deus não pode ser injusto. Não cabe isso nele, não tem trevas nele. Ele não pode se negar. Deus pode fazer tudo? Não pode. Por exemplo, ele não pode negar a sua palavra. Ele não pode voltar atrás. Ele não pode se arrepender. Ele não erra. A gente só se arrepende do que a gente erra. Deus não pode se arrepender. A graça de Deus só será uma realidade na vida do homem moderno se ele reconhecer na mente e no coração esse fato, irmãos. Deus não tolerará os seus pecados, sua moralidade caída, mas a punirá com todo o rigor, no dia do juízo, com todo o rigor. Segunda verdade que todo mundo tem que saber, para entender o que é graça. Em terceiro lugar, nós vamos pensar um pouco na impotência espiritual do homem. Vou perguntar: pode o homem moderno consertar o seu relacionamento com Deus com base nos seus feitos? Vou mudar a pergunta. O homem moderno pode colocar Deus em tal posição que ele não possa condená-lo por seus desvios morais? Como se ele colocasse Deus na parede: Senhor, olha para mim, eu fiz tantas coisas, o Senhor tem que deixar eu entrar no céu. A mentalidade pagã, irmãos, diz que pode. Claro que pode. Faça coisas para Deus ficar feliz. Se esforce para preservar as florestas, a causa animal. Lute pelo meio ambiente. Defenda as minorias. Busque viver vida reta diante das pessoas. Pode fazer tudo isso, mas não confiado nisso, tá? Mas faça isso se você quiser. E Deus não poderá deixar você de fora do céu. Está dito nas entrelinhas de muitos ambientalistas. Olha que interessante. Os pagãos antigos, eles criam que eles podiam tornar as divindades propícias, aplacava a ira das divindades pelas imperfeições deles. Quando? Quando eles multiplicavam os seus sacrifícios. Vai na floresta. Povo animista de floresta, eles têm os rituais, os pajés, a pagelança. Por que eles fazem as danças, oferecem sacrifícios, até pessoas, para aplacar a divindade, a ira das divindades, dos espíritos das florestas? Você vê isso em povos animistas. Os pagãos modernos, eles também fazem isso. Eles usam a moralidade mundana. Se você dá um cobertor para alguém, ou uma marmita para alguém, opa, Deus está super feliz com você. E isso é suficiente para te botar lá. Você está com o pezinho lá já no céu. E usa a igreja também para isso. Muitos líderes dizem: se você não for fiel no dízimo, você está no inferno. É ou não é? Muitos líderes coagem as pessoas nessa base. Se você não tomar parte da minha visão de ministério, então aqui não é lugar para você, eles dizem. Se eu não orar por você, então você não vai ser curado, então não tem restauração, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Para muitos, o fato de irem à igreja semanalmente e darem o dízimo já os torna aceitáveis a Deus. Irmão, você tem que fazer isso em nome de Jesus, mas como resposta de gratidão, não forçado, não para entrar no céu, não para comprar uma salvação, não, aí não. A impotência espiritual do homem é a terceira verdade. Tem um episódio, eu lembrei, isso aqui não está no estudo, eu lembrei lá, na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, eles chegam em Listra, uma cidade, lá na Ásia Menor. E o que Paulo faz? Ele cura um homem, um aleijado.
desde a nascença. Esse homem era aleijado. O que acontece? A cidade de Listra fica maravilhada. E lá em Listra havia um templo a Júpiter. Eles adoravam Júpiter, Mercúrio. Tanto é que Paulo é chamado de Mercúrio, Barnabé é chamado de Júpiter. Tem um templo lá. E eles correm, é um alvoroço. Os sacerdotes de Júpiter querem oferecer touros, presentes, como sacrifícios, pelo que Paulo fez. Por quê? Porque eles entendem que Júpiter e Mercúrio baixaram em Paulo e em Barnabé para que aquele homem fosse curado. Os deuses vieram até os homens e eles querem oferecer sacrifícios. Paulo diz: parem com isso, nós somos homens como vocês, e nós estamos anunciando o Evangelho. Para quê? Para que vocês creiam em Cristo e não nesse monte de sacrifício e presente para agradar a Deus. Vocês têm que crer em Cristo, para que vocês abandonem essas coisas e se convertam ao Deus vivo. E diz o final do texto lá, que foi ainda com muito sacrifício que Paulo evitou que aquela cidade toda os tomassem, Paulo e Barnabé, como divindades, como representantes de Júpiter e de Mercúrio na terra, que haviam curado aquele aleijado. Foi com muito sacrifício. Isso mostra o quê? Que os pagãos, eles querem satisfazer as suas divindades, oferecendo uma multidão de sacrifícios, touros, grinaldas, presentes e tudo mais. Consertar nosso relacionamento com Deus, reconquistando o favor dele após tê-lo perdido pelo pecado, está além do poder de qualquer um de nós. Paulo e Barnabé sabiam disso, por isso que ele falou: creia no Evangelho. Eu não sou ninguém, sou pecador que fui alcançado pela graça. E olha o que diz Jeremias 13, 23. Olha como esse texto é bacana, irmãos. Lá em Jeremias, nós sabemos, ele é um profeta do cativeiro babilônico. Deus levanta ele para trazer um juízo para o povo, para falar: por que vocês estão no cativeiro? Olha aqui o que Deus está falando para o povo. Jeremias 13, 23. Pode acaso o etíope negro mudar a sua pele? Um negro pode virar branco? Ou o leopardo, ele pode tirar as suas manchas, ele por ele? Aí Deus faz a aplicação. Então, poderíeis fazer o bem para me agradar, ó povinho, está falando para Israel no cativeiro, estando acostumados a fazer o mal. Olha o homem. O homem nasce com uma tendência para pecar. É o pecado original, é a mancha indelével que nós temos. É o que Paulo fala lá em Romanos 7, quando ele olha para a presença do pecado nele ainda. Ele diz muitas vezes: eu quero obedecer, mas é difícil. Não tem bem que habita aqui. Só na glória Deus vai tirar o pecado daqui. Não é assim com a gente? Quantas vezes a gente sabe o que tem que fazer e a gente não consegue fazer? Por quê? Porque há um mal que habita em nós ainda. Nós o conhecemos porque o Espírito Santo, abriu o olho. Em Romanos 3,20, então, Paulo vai dizer: olha, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei de Moisés. Vocês estão querendo agradar a Deus com base no que vocês fazem? Vocês não podem se livrar desse mal aqui, Vocês estão acostumados a fazer mal. Aí, a gente linka lá com Atos capítulo 14, não é? Não, nós somos homens, parem com isso. Eu estou pregando o Evangelho para vocês deixarem de confiar nisso aqui, no que vocês fazem, e comecem a confiar em Cristo. E por fim, em quarto lugar, a quarta verdade que toda pessoa tem que saber para que a graça cresça nessa vida, que há uma liberdade soberana de Deus, irmãos. Por que é importante saber disso? Porque no paganismo, as divindades dependem das oferendas e sacrifícios dos seus adoradores para se sentirem bem, amadas, servidas. Lá na Umbanda, você vai seguir determinado orixá, você tem que alimentá-lo, hein? Você tem que se submeter a ele, porque se ele ficar bravo, se ele não se sentir amado por você, servido por você, ele vem para cima de você. Isso é paganismo. Isso é serviço a demônios, a divindades que exploram, que massacram, que escravizam os seus seguidores.
Deus é assim? Deus depende das suas criaturas, do seu bem-estar? Deus depende do que a gente faz aqui para se sentir pleno? Olha o que Paulo fala em Atos 17, 25, eu vou ler para você. Ele está no Areópago, né? Discursando lá para os cabeções da filosofia greco-romana. E ele diz assim, lá em Atos 17, 25, está falando de Deus, o Deus que aquele povo não conhecia. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus é obrigado a mostrar a sua salvação a pecadores em razão de suas obras? Ele tem obrigação de salvar alguém pelo que alguém faz? Deus ficará de consciência pesada caso deixe de salvar alguém da condenação do inferno? Um devedor pode exigir ser perdoado por seu credor, ou o perdão vem da misericórdia, da compaixão, de uma bondade espontânea do credor, que decide perdoar? Se alguém deve alguma coisa para o senhor, seu Antônio, essa pessoa pode exigir o perdão, ou o senhor, voluntariamente, por compaixão, às vezes uma situação difícil que alguém está vivendo, decide liberá-lo da dívida. Não é assim? Olha o que Paulo fala em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são devedores diante de Deus. Alguém pode exigir perdão? Romanos 9, 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre. Todos pecaram, carecem da glória, mas de Deus usar a sua misericórdia, a sua graça, para perdoar, para eleger, para salvar. Não depende do que você faz, depende de Deus usar a sua misericórdia, a sua compaixão, como um credor diante do seu devedor. Eu te perdoo se eu quiser, se não, você vai me pagar. A graça é livre, meus irmãos, no sentido de ser auto-originada em Deus e de proceder daquele que tinha a liberdade de não ser gracioso. Deus precisava me perdoar, te perdoar. Ele precisava nada, 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 nada. Só quando se entende isso no coração é que a doutrina da graça de Deus é compreendida. Aceita e gera gratidão, descanso, obediência e serviço daquele que a recebe. É preciso que essas 4 verdades sejam muito bem compreendidas. Senão, a gente não vai ter a dimensão da graça que alcançou a nossa vida. Nós não vamos ter. Se Deus não salvasse ninguém, meus amados, segundo a Bíblia, Ele continuaria pleno como sempre foi. Ele não depende de nós para nada. Ele não devia nada para nenhum de nós. Isso é graça. É favor imerecido. É um presente espontâneo da bondade. Não veio de nós, não foi provocado por nós em nada. Sobre nós havia ira. Por conta da nossa rebeldia, desobediência a Deus. Portanto, a graça não é algo ganho, ou não é algo merecido, mas é algo que foi ganho. Eu fico pensativo quando, eu já falei isso, quando as pessoas dizem assim, eu mereço. Quando alguém diz assim, eu mereço, já acende uma luz vermelha na minha cabeça. Opa! Porque como cristão, se a Bíblia é minha regra de fé e prática, meu caro, o que eu mereço é ser condenado por meus pecados a uma danação eterna. Eu só sou resgatado dessa condenação pela graça. A graça de Deus é amor livremente demonstrado para com pecadores culpados. É Deus mostrando bondade a pessoas que merecem apenas a inclemência, a ira, e que não tinham qualquer razão para esperar outra coisa a não ser isso.
a ira de Deus, porque fomos nós que pecamos em Adão, Paulo vai dizer. Quem é convencido de seu estado espiritual de morto diante de Deus e de sua necessidade da sua graça para ter vida, quem é convencido disso é tomado de uma alegria, uma surpresa indizível. Por quê? Porque o teu juiz se tornou o teu Salvador. Agora, a gente consegue perceber então, isso nos dá paciência diante de mortos espirituais para quem a gente está pregando, meu irmão. São pessoas que não têm a compreensão dessas verdades bíblicas sobre quem eles são sem a graça de Deus diante de Deus. Moralmente mortos, espiritualmente impotentes para agradar a Deus. Eles desconhecem a liberdade soberana de Deus sobre a vida deles. Eles desconhecem essas coisas. Novamente, lá o que Paulo diz em 1 Coríntios 15:10, né? Mas pela graça de Deus sou o que sou. Não é por mim. É pela graça que eu sou vocacionado apóstolo. E a sua graça que me foi concedida. Isso revela que a Bíblia sempre traz juntas com a graça a salvação. Elas estão relacionadas como causa e efeito. O efeito da graça é a salvação. A causa da salvação é a graça. Elas estão juntas, conectadas. A graça e a salvação de um pecador. Olha, por exemplo, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Qual é a causa da salvação? A graça. Qual é o efeito, o resultado da graça? A salvação. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, graça, que deu seu Filho unigênito, salvação, para que todo que nele crê não pereça, seja salvo, mas tenha a vida eterna. Mateus 11:28, Jesus pode dizer então, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pode trocar, e eu vos salvarei. Quem pode fazer isso? Eu. A minha graça. Venham a mim, porque a salvação de vocês tem por causa vocês virem a mim, e aqueles que vêm a mim tem por efeito a sua salvação. Está vendo aí conectada numa relação de causa e efeito? A graça e a salvação. Comecem a pensar na bobeira que dizem por aí, que alguém pode perder a sua salvação. Isso, irmãos, do ponto de vista bíblico, com todo respeito, é uma bobeira. Porque no mínimo está desconsiderando o poder da graça de Deus para salvar alguém pela fé no sacrifício de Cristo. Se alguém está dando um bom testemunho e de repente apostata da fé, ele nunca foi salvo. Ele nunca esteve debaixo da graça de Deus. Ele estava convencido na sua vida com Deus. É muito diferente. Não se pode perder o que nunca teve. Quem nunca teve graça e salvação, não pode perder. Ele nunca teve. E segundo a Bíblia, quem foi alvo da graça e da salvação, não pode perder. Está nas mãos de Deus, de Cristo. Está coberto pelo sangue do Senhor. Nós vamos ver o final do estudo. Ele vai perseverar. A graça leva essa vida a perseverar. É com Deus, não é com o homem. A graça de Deus realiza 3 maravilhas, pelo menos, irmãos. Ela é a fonte do perdão do pecado. Ela é o motivo do plano de salvação. Ela é a garantia da perseverança dos santos. Tudo isso aqui, perdão de pecado, a chave do plano de salvação e a perseverança daqueles que foram alcançados pela fé em Cristo, flui da graça. Tem que compreender o que é graça, aí você vai descansar. A graça é a fonte do perdão. E aí a gente está falando da doutrina da justificação. Quando alguém crê em Cristo e entrega a sua vida a Ele, Deus soberanamente o justifica da culpa de seus pecados. Ele o torna aceitável diante de si, pela fé no sacrifício de Cristo. Ele pega a justiça perfeita de Cristo e imputa ao pecador. Ele pega os pecados do pecador, todos eles, e imputa em Cristo. Daí Ele o salva.
A graça é a fonte do perdão. Justificação não é por obras, é pela fé em Jesus como Senhor e Salvador. E a gente pergunta como Paulo lá em Romanos 8:32. A gente lê isso e passa batido, mas tem que meditar na Bíblia, é pensar. Por que Deus não poupou o seu Filho antes, por todos nós o entregou? Por que Deus entregou Jesus pela tua vida? Responde para mim. Filho único de Deus, por que Ele resolveu entregar Jesus por você e por mim? Nos amou, porque Ele nos ama. O único meio que poderia ser, mas o que motivou Deus, hein? A entregar o Filho amado dele por alguém como eu? O que motivou o Senhor? Sabe o que motivou, irmãos? Sua graça. Graça. Sua livre decisão de salvar pecadores da condenação eterna por seus pecados, imputando a eles a justiça de Cristo e imputando a Cristo os pecados deles. Daí Deus salva um pecador. Deus não faz vista grossa para o meu pecado. Ele crucificou, justiçou o meu pecado em Cristo. Por isso que Ele pode me declarar justo. Quando se entende isso e se guarda no coração, a reação de um pecador é de extremo alívio, alegria, contentamento, gratidão e viva esperança. A minha vida está nas mãos da graça de Jesus Cristo. Está nas mãos de Jesus Cristo. Não está na minha. Não depende de mim em nada. Como é que eu posso perder então algo que não depende mais de mim? Se Cristo já fez diante do Pai por mim. Mas a graça é o motivo do plano de salvação, segundo a Bíblia. Sabe por quê? Porque, irmãos, o plano de salvação de um pecador não começa na conversão dessa vida. Paulo fala em Efésios capítulo 1 que na eternidade Deus nos elegeu nele, para que no espaço e no tempo nós fôssemos salvos, alcançados por essa graça. E você ouvisse a pregação e dissesse: eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. Isso não começou na conversão no tempo e no espaço. Começou na eternidade, quando Deus te viu, te elegeu em Cristo. Medite depois em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Então, eleição, justificação, adoção como filho, santificação pelo Espírito e glorificação, tudo isso na vida de um pecador é fruto da graça divina. Foi preparado na eternidade, é executado no tempo e no espaço pela vontade soberana de Deus. Portanto, como perder essa salvação, irmão? Quando você entende a graça, não tem como defender, como muita gente diz. Não, bem me quer hoje, amanhã Deus está triste comigo. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. Quem pensa assim, está colocando a sua salvação nas suas mãos, e não nas mãos de Jesus. Tirou a salvação de Jesus e tomou-a para si. Aí você não vai ter certeza de salvação, jamais. Eu preciso todo dia pedir perdão para Deus, todo dia eu erro, mas a minha salvação não está nas minhas mãos, está nas mãos do meu Redentor. Sim. Sim. Próprio Efésios, as boas obras foram preparadas de antemão por Deus. Efésios 2. Olha só o que diz o autor, pensando nisso. Nós, os crentes, podemos nos regozijar em saber que nossa conversão não foi por acidente, mas um ato de Deus, que teve seu lugar em um plano eterno para nos abençoar com o dom gratuito da salvação do pecado. Só há um plano para salvar pecadores, irmãos, porque Deus é gracioso. Ele não devia nada para mim e para você. Nada. Ele não deve nada para ninguém. Outro dia eu estava conversando com uma moça e ela ficou pasma, perplexa, quando eu aventei a hipótese de que o irmão dela poderia não ser salvo da perdição, porque o irmão hoje está perdido nas drogas, está afastado de tudo, porque o líder dela garantiu a salvação do irmão. Ele disse o seguinte: ore pelo seu irmão para que você possa vê-lo no céu. Preste atenção no que o líder disse para ela: ore pelo seu irmão para que você possa vê-lo no céu.
E aí eu perguntei para ela: escuta, qual é a garantia que você tem de que a tua oração vai levar o teu irmão ao céu? Aí ela ficou parada. Entenderam? É a minha oração que leva alguém para o céu? Lá na igreja que ela vai, é a oração dela. Que tristeza, porque ela pode ter uma surpresa enorme, como Jesus garantiu em Mateus capítulo 7. Muitos estão me dizendo Senhor, Senhor, estão na igreja, estão fazendo um monte de coisa. No dia do juízo eles vão ter uma surpresa. Eu vou dizer: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Vocês eram nominais, religiosos, confiavam em vocês, do que vocês faziam em meu nome, ainda tomavam meu nome em vão, usavam meu nome de pretexto para serem vistos como bons hipócritas. Nunca vos conheci. Vocês nunca se arrependeram de seus pecados, nunca quiseram me conhecer, ter vida comigo, nunca confiaram em mim. Apartai-vos de mim. Vocês não têm nada a ver comigo. Que triste. E essa moça ficou brava comigo. A gente saiu da conversa, ela não entendeu. Por quê? Essas 4 verdades aqui, não passa pela cabeça dela que o irmão dela desconhece tudo isso. Tudo isso. Deus pode, por graça, alcançá-lo. Lembra do ladrão na cruz? No último instante, falou: calma, ore sim pelo teu irmão, continue a orar pela salvação do teu irmão, mas não confia que a tua oração vai salvá-lo. Quem o salva é a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Lembra lá de Romanos, capítulo 10, versículo 9? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Até agora o irmão não faz nada disso. Cuidado com isso. Graça, por fim, é a garantia da perseverança dos santos. Posso perder minha fé, minha salvação? Para muita gente é possível. Posso perder minha fé, a minha salvação? De modo algum. Por quê? Porque ela é garantida pela graça de Deus. Não é comigo. Se fosse comigo, eu não estava aqui. Você não estava aqui. Quem vai nos levar a perseverar até o fim é o Espírito Santo, que Deus de maneira graciosa derramou quando cremos em Jesus Cristo. Ali nós somos batizados com o Espírito Santo. Nós também não cremos numa segunda bênção, num batismo espiritual depois do batismo nas águas. Não. A Bíblia diz que o batismo com o Espírito Santo é quando você crê em Cristo como Senhor e Salvador. É algo sobrenatural, é o momento em que Deus te justifica no céu e o Espírito Santo abre aqui na terra o teu entendimento e coloca em você uma nova disposição de vida para agora buscar conhecer a Deus, temê-lo e servi-lo. É a transformação espiritual, é o novo nascimento de João 3 que Jesus falou para Nicodemos. Ali há um batismo espiritual, ali você recebe o Espírito Santo, porque Paulo vai dizer aos Coríntios que ninguém pode chamar Jesus de Senhor senão pelo Espírito. Como é que eu posso ir para uma igreja chamando Jesus de Senhor sem o Espírito Santo? Que eu vou receber depois, com jejum, oração, dom de língua e por aí vai. Como? É estranho demais isso. O autor diz o seguinte: assim como a graça me levou à fé no início, assim a graça me manterá crendo até o fim. Faz sentido? Qual o sentido de Deus te levar à fé em Cristo, se depois você pudesse perder isso? Então Deus está brincando, salvo, não salvo, salvo, não salvo. Quem perde a fé nunca teve fé, irmão. Quem diz que perdeu a salvação nunca foi salvo. Nunca teve o Espírito Santo para levar a perseverar. Nunca. Pedro escrevendo para uma igreja perseguida pela sua fé. Ele está dizendo: aguenta firme. Sabe por quê? Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É o poder de Deus que está guardando a fé de vocês. Alguém pode contra Deus? Jesus disse: aquelas ovelhas que o Pai me dá, alguém pode arrebatá-las da minha mão? Ou ninguém pode arrebatá-las? Ninguém. Se Deus deu um pecador a Cristo, acabou.
ele é de Cristo. Não confunda justificação com santificação. Sim, um crente verdadeiro pode tropeçar em pecados, Deus pode discipliná-lo, como aquele pai, né? Está falando para o filho o bom caminho, mas o filho cabeção quer seguir, e o pai está ali cuidando, mas deixa o menino experimentar umas pancadinhas. Daqui a pouco o pai está olhando, daqui a pouco o pai puxa de volta. Deus faz isso conosco. Deus fala, estou te falando como é bom caminhar debaixo da minha luz, no meio do meu povo. Você quer se afastar da igreja? Então vai um pouco para o mundo. Deus está ali cuidando dele, daqui a pouco ele traz de volta, para ele experimentar a tristeza, afastando-se da face da luz, da luz da face de Deus, do amor, da comunhão do povo. Deus permite, mas isso não significa que ele perdeu. Deus não entregou para que ele apostatasse da fé, ele não vai apostatar da fé. Se ele é de Cristo, daqui a pouco, ele volta. E Paulo, então, em Filipenses 1,6, olha o que ele diz para aquela igreja, preso em Roma: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. A construção aqui, há de completá-la, no grego não há dúvida, é absoluto. Por quê? Porque é Deus que vai completar, até o dia de Cristo Jesus. Todos os eleitos que forem chamados até o retorno de Cristo, eles perseverarão. Por quê? Porque é Deus e a graça de Deus que faz isso, irmãos. Não tenha medo de cair da fé. Não deixa Satanás acusar você quando você peca, afastar você da igreja, da comunhão. Não! Reconheça o teu pecado, confesse a Deus em oração, porque João diz em 1 João 1,9: se confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Jesus já pagou esse pecado. Confessa e luta agora contra ele. Mas não deixa Satanás te afastar, te acusar, porque ele perdeu o posto de acusador se você é da igreja. Jesus destronou ele quando morreu e ressuscitou. Graça. Nós vivemos debaixo da graça. Entenderam mais ou menos o que é graça, o tamanho disso? Aí a gente já pode concluir. Qual deveria ser a resposta do pecador diante da doutrina da graça de Deus? Irmãos, meditar na graça de Deus é maravilhoso, nos traz força para a batalha. Primeiro contra a nossa insuficiência, nossos deméritos, nossa incapacidade, nosso jeitinho de agradar a Deus tantas vezes, nossa falta de fé tantas vezes, nossa descrença do poder de Deus em salvar aqueles que amamos, que hoje não vemos na seara do Senhor, nossa falta de vontade de orar, e por aí vai. Eu pensei em algumas coisas aqui, Qual deveria ser a postura nossa de pensar na graça de Deus? Muitos ficam em desalento. Se é tudo pela graça, então, eu vou para o mundão mesmo. É tudo pela graça, eu não posso fazer nada. Desalento. Muitos assumem essa postura. Tô nem aí. É que Paulo fala, né? Coma, beba, você vai morrer e acabou. Uma outra postura, frouxidão moral, aí de crente, né? Eu estou salvo, então não importa como eu vivo. Irmãos, tem gente que faz da graça algo barato. Não foi barata para Jesus a graça, né? Nós recebemos de graça, mas o Filho de Deus sofreu demais. Mas tem gente que diz, eu estou alcançado pela graça, rapaz, não estou mais debaixo da lei, agora é graça. Sabe aquele texto de Romanos? Muito mal interpretado. Não estou mais debaixo da lei, da condenação, agora é graça. É? Então Deus te salvou para você continuar pecando, tendo prazer no pecado? É isso? Para você ignorar os mandamentos da lei como padrão de santidade? Então eu estou debaixo da graça, então agora eu posso furtar, matar, eu posso desonrar meu pai, minha mãe, as autoridades, posso tomar o nome de Deus em vão, posso idolatrar, posso quebrar os 10 mandamentos. Por quê? Porque eu estou debaixo da graça. É isso? Frouxidão moral na vida de muitos irmãos. Abusam da graça, tratam a graça com libertinagem. A Bíblia condena isso. Nada disso. Uma terceira postura, muitos são legalistas. Conheço Deus, a igreja, agora eu vou trabalhar do lado da graça de Deus para chegar no céu.
Então, aqui ó, Jesus está aqui do meu lado, é Ele e eu, para alcançarmos o céu. Legalistas, cheio as igrejas. Eu preciso fazer tantas coisas para ajudar Jesus a me salvar. Então Jesus não é suficiente, é Jesus e o que eu faço. Essa também não é a resposta. Quem assim pensa, irmãos, nunca foi alcançado pela graça de Deus, não sabe o que é graça. Está vendo como é importante uma aula como essa? Não sabe o que é graça. O que se espera daquele que recebeu a graça de Deus em sua vida, segundo a Bíblia? Gratidão, para dizer o mínimo. Que levará o cristão a agir, não com frouxidão moral, não ignorando os mandamentos como padrão de santidade, mas a viver como Deus exige, buscando assemelhar-se a Cristo, que obedeceu ao Pai em todo o tempo. Pensamentos, sentimentos, conduta, produzindo boas obras como resposta de gratidão pela salvação dada a Ele por graça pela fé em Cristo. Entendeu isso aqui? Entendeu isso? Alguém ficou em dúvida? Gratidão. Obrigado, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça em mim a tua vontade. Lembra Maria, quando o anjo anuncia a gravidez a ela? Eis aqui a tua serva, Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Quem entendeu o que é graça e foi alcançado por ela, se porta dessa maneira. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. A doutrina é a da graça, mas a ética, a prática, a vida é a gratidão, que significa obediência e serviço a Deus. Coração alegre, grato. E como é que as pessoas dizem que um culto reformado não tem alegria, não tem emoção, não tem emocionalismo, que é as emoções anulando a capacidade de pensar, correndo de maneira deslocada? Isso não tem. Mas emoção, como aquele sentimento de gratidão, de alegria indizível, porque eu fui alcançado pela graça de Deus, isso está presente em todo culto, em toda reunião. É o Espírito Santo que traz isso para a nossa vida. Texto de Tito, capítulo 2, de 11 e 14, resume bem isso. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não está dizendo que se manifestou para salvar todos os homens. Não. Ela é vista na cruz como a salvação de todo aquele que crê. Educando-nos para quê? Para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Vou lutar contra tudo aquilo que Deus condena na palavra dele, que eu vejo aqui. Renegando isso, vivamos no presente século, hoje, irmão, sensata, justa e piedosamente, segundo a vontade de Deus. Pode trocar aí. Para quê? Até quando? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Ele não voltar antes de eu morrer, quando eu fechar os olhos aqui, eu vou aparecer na frente dele, lá no céu, imediatamente. O qual a si mesmo se deu por nós, graça. Para quê? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo seu, a igreja, zelosa de boas obras. Fecha aspas. Esse versículo resume muito isso. O que Deus espera daquele que foi alcançado pela graça? Boas obras como resposta de gratidão pela salvação que Cristo te deu na cruz e que é tua agora se você crer nele. Você entendeu o que é graça de Deus, meu irmão? Eu vou perguntar para você, o que é graça de Deus? Vamos lá, fale as palavras que apareceram na tua cabeça. Favor imerecido. O que mais? O que é graça de Deus? Perdão, misericórdia, um presente, eu mereço, salvação. Vamos lá, o que mais? Eu acho que você falou todas as coisas, né? Agora eu vou ter que falar uma também. Então eu acho que é a livre, soberana, a ideia
Deus soberano que me aceita independente de mim. ele decidiu. Então, Pronto. uma decisão suprema. Isso. Quem pode anular a decisão de Deus derramar a sua graça sobre um pecador? Quem pode? Irmãos, quantas vezes eu já fui acusado de hipócrita por pessoas, vendo as minhas falhas, porque não compreendem a doutrina da graça. Meu filho, eu vou errar até o final da minha vida, mas eu vivo debaixo da graça de Deus. Eu vivo debaixo da cruz de Jesus Cristo, no meu lugar. E eu não tenho prazer em ser o que eu sou. Eu odeio os meus pecados. Eu tenho nojo quando eu peco. E o que eu faço nessa hora? Eu me arrependo, eu oro a Deus e peço, Senhor, me ajuda amanhã para eu ser um pouco melhor. Mas ninguém vê isso. Isso aí sou eu e Deus. O fato da pessoa secreta, por exemplo, eu também não tenho de ouro. Por quê? Se a pessoa na rua está com uma mídia, às vezes eu estou ali com algum negócio, alguma situação, eu estou conversando com alguém, numa situação de casa. Aí vai passar uma certa mulher toda maltratada, né? Eles olham para ela primeiro e falam de mim para ver se eu vou olhar, né? Então eles acham que eu tenho que ser tão perfeito a ponto de eu não nem olhar de uma vez, né? Eles acham que eu, como crente, não posso errar e aí eu fico com eles, né? E ele olha aí, irmão, você não quis olhar, porque eles desculpam. A ideia não é que eu não quis, a ideia é que eu olhar não importa, uma coisa é eu pegar o olho e ficar compensar o cabelo. Mas ele olhar, tentar tirar o proveito da situação. É isso aí. Você entendeu o que é graça de Deus? Entendeu que ela pressupõe que você aceite que você é alguém moralmente caído, que merece a condenação por todos os seus pecados, e que em si mesmo, você e eu estamos incapacitados de agradar a Deus por nossas obras. Você aceita isso? Entendeu que a graça de Deus enviou seu Filho para que pela fé em sua cruz, eu e você sejamos perdoados e aceitos na presença de Deus para sempre? Você entendeu isso? Entendeu que pela graça de Deus, você será guardado do poder do diabo, do mundo e do seu coração, para que você persevere na fé até o final dos seus dias? Você entendeu isso? Se você entendeu, meu amado, alegre-se a cada momento, porque o maior milagre já aconteceu na tua vida, quando você creu em Cristo, quando você entregou a vida a Ele. Sabe o que aconteceu ali? Deus derramou a graça de Deus sobre a tua vida. E você creu no Redentor. Isso ninguém pode tirar de você. Ninguém. Nem você mesmo. Nem o diabo. Nem nenhuma outra pessoa. Nem a tua consciência, que às vezes te acusa tanto. Deixa Deus, pelo Espírito dele, na medida da aplicação da palavra, tratar o teu coração, mostrar o tamanho da graça, do amor, da misericórdia dele por você. A graça de Deus, irmãos, ela é a chave da nossa salvação, da nossa aceitação, do nosso perdão, do nosso descanso em Cristo pela fé. É a graça de Deus. O nosso Deus é um Deus gracioso. Ele não depende de nós para nos salvar, para nos aceitar. Jesus, no nosso lugar, levou a nossa aceitação até o Pai. Nós precisamos crer e agora buscar viver para a glória desse Deus que entregou tudo por nós. Você daria o teu filho por um inimigo? A graça de Deus entregou. A gente tem que meditar mais na graça de Deus. Eu vou chegar numa parte em Romanos que nós vamos falar da graça. Eu vou separar uns 3 sermões só sobre a graça. Só sobre a graça, irmãos. Porque entender a graça de Deus sobre a nossa vida faz toda a diferença na nossa vida com Deus. Amém? Graças a Deus pela igreja aqui presente. Vamos orar para a gente encerrar aqui esse nosso momento de estudo bíblico. Você também que participou dessa aula, que Deus possa, pelo Espírito, acalmar os teus ânimos, o teu coração e te trazer descanso, sabendo que se você caminha debaixo da graça, você caminha debaixo da graça e da salvação pela fé em Cristo. Vamos orar.
Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu aqui nesta noite. Ó Deus, que tempo precioso, que hora feliz esta, Senhor, em que pudemos aqui meditar na Tua graça, no Teu amor derramado por nós pecadores, entregando o Teu Filho naquela cruz em nosso lugar, para que tivéssemos vida, para que fôssemos aceitos em Tua presença, inculpáveis, santos, irrepreensíveis, pela justiça de Cristo imputada a nós por Tua graça. Senhor, que o Teu Espírito traga descanso às nossas almas em Cristo. Ajuda-nos. O Senhor conhece as lutas, os desafios, o sufoco de cada um dos Teus filhos que está aqui, daqueles que também ouviram esse estudo aí pela internet, Senhor. Ó Deus, que possamos descansar em Cristo, sabendo que tudo já foi feito por Ele, para que pudéssemos agora vivermos em paz em Tua presença. Leva-nos de volta para os nossos lares, guardados pelo Senhor. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.